Olá, boas-vindas ao Human Talks, o nosso podcast da Human SA sobre competências humanas, felicidade e bem-estar. Hoje a gente vai falar sobre inovação e a curva que projeta essa inovação. E para isso, a gente convidou Sônia Ramos. Muito obrigado aí pela sua presença, Sônia. Obrigada a você, Rodrigo, pelo convite. É um prazer estar aqui fazendo essa conversa com você, tão interessante. E a gente vai ter um bate-papo hoje, então, sobre curva de inovação. Fala um pouquinho aí, você sempre gosta, né? Eu gosto muito da metáfora da curva de inovação, né? Conta aí um pouquinho pra gente como é que funciona essa metáfora das sementes, que pra mim faz todo sentido. Rodrigo, eu gosto muito dessa metáfora. Ela fala de como as boas ideias se espalham, né? E para isso foi feita uma entrevista com um fazendeiro no meio oeste americano, que ele era premiado pela 5ª vez pelas melhores sementes e pelos melhores milhos, espigas de milho, né, da região. E aí foram perguntar para ele como é que ele conseguia aquilo. Aí ele falou assim: eu compartilho as minhas melhores sementes com os meus vizinhos. E aí o entrevistador ficou assim, curioso, né, para saber, mas como assim? Eles são seus principais competidores. Como é que você faz para compartilhar com eles e ainda continuar sendo o vencedor, né, da competição? Então ele explicou o seguinte: olha, se eu quero ter bons frutos na minha plantação, eu preciso compartilhar as sementes com meus vizinhos, porque é o vento que faz a polinização, é o vento que espalha. Então, o vento leva as minhas sementes, o pólen das minhas sementes para os campos vizinhos. Se eu não me preocupar com a qualidade do milho dos meus vizinhos, Já era. o vento vai trazer para mim um milho de péssima qualidade, ou de menor qualidade que o meu. E com isso, com o tempo, a minha produção vai ficar comprometida. Então, se eu quero continuar tendo bons milhos e até melhores, eu preciso fazer com que os meus vizinhos tenham os melhores milhos também. E aí é assim que ele faz. Eu gosto muito dessa metáfora, Rodrigo, porque tem muito a ver com a psicologia positiva. A gente, quando fala de boas ideias se espalhando, que é, né, o princípio da inovação, como é que as boas ideias se espalham, a gente pensa na psicologia positiva da mesma forma, né? Como é que a gente percebe essa curva, que ela ocorre como uma curva normal. Algumas ideias elas crescem muito rápido e outras caem muito rápido, mas ela tem uma curva. E a psicologia positiva vem da mesma forma. Se eu quero que outras pessoas tenham bem-estar, Eu preciso difundir. eu preciso praticar e fazer com que essas práticas envolvam outras pessoas. Se eu quero a paz, eu preciso fazer com que os meus vizinhos estejam em paz também. E se eu quero a felicidade para mim, eu preciso dar um jeito de fazer com que as pessoas à minha volta também construam felicidade, ajudar as pessoas à volta. Então, isso é um princípio, inclusive, que coaduna com a terceira onda da psicologia positiva, né? Com o movimento que envolve a comunidade, a sociedade. Então, essa metáfora ela é muito rica. Você pode aproveitar e só para contextualizar o nosso ouvinte, né, explicar um pouquinho das 3 ondas? Pode ser? Claro, claro. É muito interessante. A primeira onda da psicologia positiva, ela trouxe a questão das emoções positivas, né? Da positividade. Só que a gente tem que tomar cuidado, porque houve assim uma tendência a uma positividade tóxica. Foi isso que criou uma certa resistência também com esse momento inicial da psicologia, né? Não ter a postura de positividade excessiva ou happyology, né? Você ficar bom, é a felicidade pela felicidade. E era um momento de mundo, né? E você saiu de uma etapa, né? Década de 70, década de 80, de muito do hedonismo, né? Da Exatamente, felicidade muito rápida, né? Do prazer rápido. Né? Exatamente. Até vou diferenciar a felicidade do prazer, né? O prazer Exatamente. muito rápido. Você trouxe essa questão da corrente filosófica do hedonismo, né? Que aí vem lá dos gregos, de Aristóteles. Vai voltando de vez em quando. Vamos voltando, E a corrente hedônica fala disso, né? A maximização do prazer imediato e a minimização da dor. Só que Aristóteles falava que a virtude das virtudes é a felicidade, né? É a conexão entre o pensamento e a ação. E ele também falava
que a felicidade, ela é construída, né? Você não pode ficar só nos movimentos de prazer. Você tem que vincular isso a propósito. Então, é isso que faz com que a gente construa uma felicidade mais sustentável. Uhum. Você ter sentido, significado e propósito aliados ao prazer. E aí a gente tá na primeira onda ainda, né, Sônia? E aí, Sim. mas eu vou puxar um gancho aqui, vou te Por aproveitar. favor. Como psicólogo, eu queria ouvir sua opinião. Claro. Você falou aí da questão do movimento hedonista, né? Que é a maximização da felicidade, do prazer, na verdade, do imediato, prazer né? imediato, e a minimização da dor. Uhum. Uma linha que eu acredito muito, né? Que a dor, ela, na verdade, é inevitável, né? O sofrimento, ele que é mais opcional, né? E a dor, ela sempre vem de fora, pelo menos na minha linha de raciocínio. Eu queria validar com você para ver se faz sentido. Uhum. O sofrimento, ele vem de como a gente trata essa dor, né? Com certeza. Como a gente... a dor acaba sendo um input, e esse sofrimento, ele vem de como a gente trata. E é por isso que as pessoas têm dificuldade de lidar com o sofrimento, na minha visão, né? Porque toda vez que você fala, ó, tá dentro de você, não tá na sociedade, não tá no fora, a gente tem essa dificuldade, né? A gente tem Aí você toca também num outro ponto de muita responsabilidade, né? De você dizer, não, só você é capaz de resolver isso. E não é bem assim. Mas não necessariamente, não. Não é porque tá dentro de você que só você, né? Tem um ponto interessante aí a ser discutido. Não, com certeza não está só em você. O seu contexto, um contexto social, econômico, cultural que você vive, tem toda a influência, toda a importância naquela experiência de vida que você está experimentando, né? Então, voltando nessa questão da dor e do sofrimento, as experiências negativas, aí eu vou até entrar na segunda onda daqui a pouco para falar disso, mas as experiências negativas, elas estão aí. Sim. A gente não pode evitar. E ser feliz não é só viver bem o tempo todo. Então, o sofrimento, ele é evitável no sentido de que você pode escolher e aprender a lidar de uma maneira melhor com aquela experiência negativa que você teve. Perfeito. Né? Uma frase que eu gosto muito fala que as experiências negativas são presentes para o futuro. Exatamente. E tem uma outra frase que eu gosto também muito, que fala assim, a maturidade não vem com o tempo, a maturidade é uma escolha. Então você vai aprender, escolher a lidar com as situações de adversidade. Adorei a frase. Vou usar agora para sempre. Exatamente. Então, veja bem, quando sai-se desse primeiro movimento, da primeira onda, né, que houve até essa resistência, é a felicidade pela felicidade, não importa o resto, começou-se a considerar a dialética das emoções negativas e positivas, né? Tem que considerar os dois aspectos. E aí, eu já ouvi você falando sobre a questão do E e do OU, e é bem isso. A gente precisa abraçar a magia do E e abandonar a tirania do OU. Eu não posso ser feliz só se, ou quando, ou, né? Eu preciso ser feliz e ter bem-estar, apesar de. Então, assim, eu tenho as contas a pagar e também tenho um trabalho que me gratifica muito e me remunera bem. Né? Eu tenho algumas questões, talvez, de saúde para lidar, mas eu também, né, difíceis, mas eu também tenho recursos para tratar da minha saúde. Eu tenho dificuldades em alguns aspectos, alguns relacionamentos, talvez, mas em compensação eu tenho relacionamentos muito frutíferos e positivos em outra arena. Então, a gente precisa abraçar essa magia do E. Perfeito. Sabe? Você ser feliz com emoções positivas, bem-estar e com dificuldades que você tem que lidar no seu dia a dia. E aí vem essa questão, aprender a lidar com a dor, com a tristeza, com a raiva, né, com todo tipo de emoção. Tem uma questão que as pessoas resistem muito, que fala assim, não, isso eu não quero falar, é emoção negativa, né? Eu não quero falar desse aspecto. Só que quanto mais você nega as emoções negativas, mais elas se cristalizam. À medida em que você identifica, acolhe as emoções negativas, isso faz com que elas se diluam e possam naturalmente esvaziar de intensidade, de importância, na medida em que você acolhe e aceita. Agora, se você cria uma resistência absoluta, ela fica ali. Engraçado que a psicologia positiva tem muito a ver com uma tese que eu desenvolvi para o mundo da criatividade. Já que a gente está falando de curva de inovação, perfeito. Tem uma técnica que eu chamo de advogado do anjo. Né? Eu falo que todo mundo gosta de ser advogado do diabo.
O que é o advogado do diabo? O advogado do diabo ele existiu. Né? Durante o período de Inquisição, você tinha a figura do advogado do diabo durante os Clássico, né? processos de canonização para apontar os erros daquele candidato ou candidata santo. Né? Ele levantava tudo ponto ruim. E eu falo que as pessoas adoram ser advogado do diabo dentro das organizações. Né? As pessoas gostam, é muito fácil apontar defeito. E eu falo, vamos fazer um exercício para ser advogado anjo. Em vez de iluminar o que há de ruim, vamos iluminar o que há de bom. Porque toda ideia, se alguém colocou uma ideia na mesa, alguém viu algo de bom naquela ideia. Então, antes de eliminar aquela ideia, vamos pegar o que você vê de bom e talvez propor uma outra ideia usando esse componente que há de bom nessa ideia que você não gostou. Então, eu acho que tem muito a ver com a ciência da psicologia positiva, né? Porque Total, Rodrigo. Vamos olhar para o lado bom, né? E tem uma outra máxima que fala que a luz do outro não vai me ofuscar. Pelo contrário, ela vai me iluminar. E aí tem uma frase também que a gente usa muito nessa área da psicologia positiva, que é vagalume esperto pisca junto. Por quê? Porque você potencializa a luz. Então é isso. As pessoas inteligentes, elas se juntam e se ajudam. Né? É essa questão de você aumentar a luz de cada um. A minha luz não vai ofuscar você, mas vai iluminar você e vice-versa. Então, esse olhar para o positivo, apesar de ser um exercício difícil para muitas pessoas, né, ele é necessário. E por que ele é difícil? Eu vou lembrar aqui uma questão que a gente tem cada vez mais sendo reforçada pela neurociência, de que nós temos um viés da negatividade. Né? O nosso cérebro não evoluiu tanto com outras coisas humanas que evoluíram. Então, o nosso cérebro continua com aquela estrutura de proteção. Primitiva. Exatamente. Então, a gente não tem mais um leão dente de sagre aí na porta esperando a gente, né? Mas a gente precisa continuar atento para atravessar a rua, para não ser atropelado. A gente mora no Rio de Janeiro, Sônia, a gente tem que estar atento a tudo. Atento aos assaltantes, né? Então, é natural. A questão do perigo, do risco, ele está presente. Mas o cérebro, ele está sempre mais voltado para o viés da negatividade. Por isso que exercitar... Precisa treinar, precisa exercitar. Exercitar os aspectos positivos requer muito treino. E só aquilo que a gente treina é que a gente fica bom. Né? A gente só fica bom naquilo que a gente pratica muito. E a gente pode até falar da questão do hábito. Né? O hábito vem dessa forma. Você constrói hábitos, inclusive, em cima de impressões, normalmente das impressões negativas que você tem. Sim. O importante é você conseguir fazer essa virada. Construir hábitos a partir de memórias positivas que você teve ao longo da sua vida e que você possa replicar, fazer uma réplica de boas práticas, né? Trazer aquilo para o momento presente, igual trazer para o valor presente. Sim. Financeiramente falando, você tem que trazer para o valor presente as suas emoções positivas. E aí você consegue compensar. Tem uma famosa equação de Losada, fala que a gente tem que ter 3 emoções positivas para cada emoção negativa que acontece. Por quê? As emoções negativas, elas vêm com muito mais intensidade e também com prioridade, né? Em função desse nosso viés da negatividade. Então, a gente primeiro pensa negativamente. A gente precisa ficar atento, né, ao nosso cérebro, conversar melhor com o nosso cérebro para entender essas conversas negativas que ele traz o tempo todo. Então, se você tem, por exemplo, no seu nível social, isso é uma questão, né, que vem aí ao longo do tempo, pode ser até que não seja exatamente nessa proporção, tá? De 3 para 1. Mas se você tem um aborrecimento, por exemplo, no seu ambiente de trabalho, você vai precisar, teoricamente, né, de 3 emoções positivas, 3 situações positivas para recompor aquele aborrecimento que você teve. Só que se isso é no seu ambiente afetivo, conjugal, familiar, com filhos, com esposa, com extremamente complexo. Tem que ser 5. Você tem que... Entendeu? Por quê? Porque é a importância que aquilo ganha. Então, apesar das emoções positivas elas acontecerem em maior frequência na nossa vida, as emoções negativas acontecem de forma mais intensa. Né? E prioritariamente. Então, por isso que é um exercício, é uma prática que você precisa estar o tempo todo. É aquela história do malhar o cérebro, como você malha os seus músculos. Sistema 1, sistema 2, você precisa praticar. Exatamente. E aí, puxando o gancho aqui, primeiro a Sônia falou sobre neurociência, né? E a Sônia, para quem não sabe, é nossa coordenadora acadêmica aqui das nossas pós, entre os programas de pós, né? A neuroliderança positiva, né? Que é algo que a gente acredita muito, é algo que a gente desenvolve muito.
E aí você, antes de a gente continuar a nossa curva das três fases da liderança positiva, depois a gente vai resumir aqui, essa questão das emoções, das lembranças, é uma coisa muito forte, né? Sobre lembranças positivas e negativas. Eu nunca tinha parado para pensar nisso, Sônia. Até que eu participei de um workshop e a pessoa que estava conduzindo falou, olha, vocês têm 20 segundos para lembrar pra resgatar a sua lembrança mais feliz de infância. Eu fiquei lá e falei, gente, minha infância não foi feliz, porque eu não consegui. E ninguém comentou, tá? Agora você tem 20 segundos para lembrar a sua memória mais triste de infância. E surgiu na hora. Então, olha como isso é enraizado, né? E por esse E motivo, essa né? dinâmica é prática. Façam agora, né? Vocês vão ver que... Isso. E aí, depois de conversar, mais de 100 pessoas, tá? Todo mundo passou pela mesma situação e pelo mesmo questionamento. Falou, pô, será que eu não... E aí, olha o questionamento. Será que eu não fui feliz, né? E tem esse ponto Claro de que a gente encontro. Lógico sabe, que... claro que a gente sabe que a infância também é um período muito desafiador. Sim, Muito lógico. difícil também você dizer assim, minha infância foi super feliz. Não sei. Por quê? Porque a criança tem uma série de desafios. Ali não é tão fácil assim, é muito mais fácil lembrar dos castigos, das broncas, das coisas que, né, não deram certo, até pelo próprio viés que o nosso cérebro traz. Então, querer declarar o oposto fica até fake, né? Porque é fato É que o natural que você... cérebro traga os aspectos negativos, porque eles são mais intensos e eles têm maior eles são mais intensos e eles têm maior prioridade na apresentação dos pensamentos. Os pensamentos positivos, eles são mais frequentes, mas eles são menos intensos. Então, a gente guarda mais os aspectos negativos. Mas você falou um ponto aqui extremamente interessante. Eu gosto de sair sempre com quase um dever de casa, né? Da gente exercitar de forma consciente os estímulos positivos, né? É Isso é muito fundamental a importante. gente ter ações intencionais deliberadas. Inclusive, existe uma outra equação também que já foi questionada e refutada de percentuais de uma certa pizza de felicidade, né? Não preciso mencionar os percentuais porque eles já foram refutados. Sim. Mas, obviamente, existe uma parte da nossa felicidade que ela está na nossa genética, vem... Originalmente, essa parte era 50%, né? Agora Originalmente é 50%, E a epigenética mostrou que as circunstâncias que originalmente eram 10% e as ações intencionais 40%, você pode modificar em função da epigenética esses percentuais. Então, a partir de ações intencionais, você pode mudar condições genéticas até, né? E também as circunstâncias. Então, de 40% caiu um pouco, mas é sabido que a gente tem muito na nossa mão. Muito das nossas ações de desenvolvimento do nosso bem-estar, né, do nosso potencial para o positivo, podem ser deliberadas, né? devem ser construídas intencionalmente, como isso, a gente praticar o fortalecimento dos nossos melhores E aí é muito curioso, né, aspectos. Sônia? Assim, desde que a gente fundou a Hillman, mergulhando nesse mundo da felicidade e do bem-estar. Na verdade, eu venho mergulhando há muito tempo e agora a gente consolidou nesse projeto, né? Como a gente tem tanta preocupação hoje em dia com o nosso corpo, né? A gente procura personal trainer, diversifica a alimentação, mas a gente não se faz a preocupa mesma coisa pouco em exercitar a felicidade, né? Isso e aí é a nossa afetividade, as a nossas gente até procura emoções. ações, né? Mas muitas vezes ações pouco estruturadas, né? Então, assim, Paliativas, às vezes, paliativas, né? Então, assim, é muito importante essa ampliação de consciência, essa expansão de consciência para o autoconhecimento, sabe, Rodrigo? Na psicologia positiva, a gente tem algumas ferramentas que auxiliam isso, né? Então, a gente tem o teste VIA das forças de caráter e virtudes, tem a questão do inventário também dos talentos, tem questionários de qualidade de vida. A gente tem muita coisa, mas para quê? O objetivo disso é justamente ampliar a consciência, expandir o autoconhecimento para que você possa, a partir disso, ver os seus pontos cegos, os seus pontos de sombra. Dizer, onde é que eu estou aqui? O que está bom? E o que eu posso desenvolver melhor? E até quais são os gatilhos, né, que a gente tem. Quais são os gatilhos que me impedem? A psicologia positiva, ela tem 2 protocolos, né? Ela parte da prevenção dos aspectos negativos e da potencialização do bem-estar. Então, assim, eu tenho 2 olhares iniciais. Prevenir para evitar, né, aspectos doentios,
doentios, negativos, patológicos, e também potencializar o que vai bem. E só eu identificando, né, as minhas qualidades, as minhas melhores virtudes, os meus talentos, é que eu vou poder, então, verificar aonde eu estou e para onde que eu posso ir, né? Até onde que eu vou chegar. Então, essas ferramentas nos auxiliam muito. Mas, obviamente, você precisa tomar conhecimento e fazer uma musculação afetiva e cerebral, né? Uma frase que me impacta muito é: felicidade se ensina, Sim, felicidade se aprende. com certeza. Uma coisa muito legal. E feliz vem da mesma origem de fruto. Isso quer dizer o quê? Para eu ser feliz, o que é a felicidade? É aquilo que produz efeito positivo. É aquilo onde eu colho frutos do bem. E o fruto eu preciso plantar, né? Exatamente, né? Então, plantar, regar, cuidar, senão... Exatamente. Então, feliz, né, e felicidade tem o mesmo sufixo aí, a origem de fruto. Então, é por isso que a gente precisa plantar para florescer. Isso é muito legal, porque às vezes a gente acha que é um processo natural. Não é um processo natural, você precisa... Todo mundo quer ser feliz, mas não cai do céu. Né? Tem uma autora chamada Sonja Lyubomirsky, né, que os nossos alunos até vão poder entrar em contato com a sua teoria, que ela fala dos mitos da felicidade. E ela também tem um outro livro chamado Ciência da Felicidade, Sim. onde ela explica, às vezes, algumas coisas banais, que você fala, mas eu acho que para ser feliz tem que ser uma mirabolância. Não. São coisas simples do nosso dia a dia que muitas vezes a gente não valoriza, está ao nosso alcance, e a gente deixa passar batido. Foi o papo que eu tive com o Ricardo Sá outro dia, né? Falou sobre o lazer é importante, mas a diversificação do lazer às vezes é mais importante, porque o lazer por si só pode virar uma fonte de estresse também. Pode virar uma obrigação. Pode virar uma obrigação, né? Tenho que ir, tenho que fazer. E aí, revisando aqui, então, rapidinho só para os nossos ouvintes entenderem, a gente teve a primeira onda, né? Você falou que tinha uma correlação muito ainda com a positividade tóxica, né? Uma proximidade aí, iniciando. A segunda onda, você pode revisar para a gente? Claro, a dialética das emoções positivas e negativas. Né? Então, a gente aprender a acolher, aceitar as emoções negativas. Que foi onde a gente estava agora do fruto, né? E isso, que são tão importantes quanto as emoções positivas para a nossa vida, né? Sim. E a terceira onda, que traz a noção da complexidade. Agrega aí as contribuições de outras áreas para a psicologia positiva, além da filosofia, a economia, a educação, a biologia, as religiões, a neurociência. Então, você traz todo esse arcabouço de outras áreas de conhecimento. Se conectando, exatamente. A complementariedade para quê? Para que você possa desenvolver políticas públicas, de ações com a psicologia positiva, para que você possa ter ações efetivas de envolvimento não só das pessoas com seu bem-estar, mas que esse bem-estar possa, a exemplo das sementes, ser compartilhado com os vizinhos. Eu gosto dessa metáfora por conta dela estar justamente alinhada a essa terceira onda da psicologia positiva, que é o envolvimento do entorno. Isso é extremamente urgente, né? Extremamente legítimo urgente. E assim, emerge de uma forma muito natural nesse momento de mundo que a gente está vivendo, né? Que é um mundo muito confuso. Nós estamos na maior crise de saúde mental da história. Uma crise de saúde mental gigantesca. E não adianta achar que a gente vai ter prosperidade num ambiente infeliz. Não adianta. As coisas e não a gente sabe, né, Rodrigo, que a gente acabou de sair de um marco civilizatório, que foi a pandemia. E de lá para cá... A gente só percebe isso agora, né? Quando olha para trás, você vê que realmente era um marco civilizatório, mudou tudo. Algumas mudanças que viriam num ritmo mais suave... 50, 100 anos vieram... Elas vieram atropelando. Né? Isso em termos de tudo, de tecnologia, de educação, de saúde, de tudo. Só que ficou um foco também muito forte na doença. A gente está há 3 anos falando de doença. Não é isso? A Sônia me olhou porque essa frase eu repito toda hora. Eu falei, o mundo está cansado de falar de doenças. Né? Não adianta, as pessoas estão cansadas. Eu acho que nunca na história da humanidade a gente ficou 3 anos falando a nível global, porque é diferente da gripe espanhola, é diferente de outros momentos que a gente ainda tinha um comportamento de aldeia, né? Agora vai a nível global. Antes a gripe espanhola, massivo, a peste, enfim. Mas eram coisas mais pontuais, né? E locais. E você não tinha um acesso à informação tão grande. Exatamente. E hoje a gente é bombardeado, desculpa o termo, por informação o tempo todo. Então imagina o tempo todo
a gente sendo bombardeado de informação sobre doença, algo... Então, eu acho que nesse momento de mundo, nada mais adequado, nada mais próprio, né, apropriado do que se pensar em bem-estar, em construção de bem-estar, em soluções saudáveis que possam ser aplicadas em grupos, comunidades, organizações, né, famílias, escolas, é você polinizar as sementes, as melhores sementes, né, da mesma forma, né, que nas fazendas de milho, é a gente polinizar o bem-estar e a felicidade para todo mundo que está à nossa volta. Então, se eu consigo me mudar um pouco, eu consigo, de alguma maneira, mudar o mundo. Se eu consigo construir bem-estar para mim, hoje, a tônica é essa, é a gente levar esse bem-estar e essa construção do nosso olhar positivo para quem está no nosso entorno. Senão não tem como ser feliz. Eu acredito muito no que você falou, Sônia. Eu acho que a gente, até a geração mais nova, os milênios, tem muita expectativa. Vou mudar o mundo. Mas o mundo, você é o mundo. Parte do mundo. Você é parte do mundo. Exatamente. E será que você está fazendo um trabalho correto em se mudar? Mudar o seu entorno? E a gente tem, por exemplo, ao nosso entorno, quantas pessoas a gente tem? Tem o nosso núcleo familiar, o nosso núcleo de amigos. São ondas, as pessoas do nosso trabalho. E será que eu estou fazendo o trabalho certo de mudar o mundo da forma correta? A gente negligencia o micro, né? Com certeza. Tem duas metáforas aí que eu gosto, Rodrigo. Vou compartilhar com você. Pode. Ouvindo agora, você me lembrei de uma que não estava aqui na minha pauta. É da pedrinha na água, no lago. É isso aqui que você faz, né? Uhum. Você joga aqui e aquela onda, ela se multiplica. Então, não tem jeito de você jogar uma pedra e aquilo não se multiplicar, né? Então, é disso que a gente está falando. E a outra é a questão que é um pouco fazendo uma ponte com a personalidade. A gente pode fazer uma associação com o abacate. Essa fica curioso. O abacate, você tem um núcleo rígido, pouco flexível, mas a essência dele está ali, certo? Então, a gente pode comparar a personalidade com o abacate, tá? Independente do que está em volta, a essência está ali, na semente, mas é um núcleo rígido, pouco flexível. Ou então com a cebola. A cebola, camadas, né? você vai exatamente tirando as camadas, né? E aí você vai entrando em contato, quer dizer, essas camadas vão sendo retiradas da medida do contexto que você está sendo exposto. E aí vem uma outra associação com a estátua de Davi de Michelangelo. Como é que Michelangelo fazia as suas estátuas? Como é que ele esculpia? Ele tirava o excesso, no caso do Davi, ele tirava o excesso do que não era Davi, até chegar à essência. Ele queria chegar, que era... no final era uma pedra de mármore, né? Ele tirou o que não era excesso. Davi, gostei. Exatamente, ele ia tirando o que não era Davi. Entendeu? Então, assim, isso é a beleza da escultura. Você vai tirando para chegar na essência. Vai tirando o que não é, para chegar no que é. Ótimo. E aí a gente consegue fechar o gancho com a questão das sementes, né? De você espalhar essa mensagem, fazer com que o mundo realmente comece a pensar de uma forma diferente mais sobre global. A cultura da ciência, da felicidade, do bem-estar e da cultura positiva. O professor, por exemplo, Tal Ben-Shahar fala isso, né? Que hoje é uma ciência global. É uma ciência global. É um movimento, né? E aí me lembra muito a questão da pedrinha. E aí vamos fazer o paralelo com o milho, com a pedrinha e com a curva, né? Você falou da curva da inovação. E aí, falando um pouquinho sobre a curva da inovação, eu participei de um estudo na Califórnia, 5 anos atrás, o estudo nem foi publicado, a gente conversou ontem sobre isso, né? Mas um estudo bem legal fala exatamente sobre essa curva, né? É uma curva que você tem os early adopters, né? Você tem aqueles primeiros seguidores, né? Depois você tem os novos entrantes, que aí, de acordo com a ciência, você chama de outros nomes. Você tem um efeito manada e depois você tem os seguidores tardios, né? Sim. E como é que isso funciona, né? Eu falo que um pedaço da curva deve... Vou até pedir para na edição botar a curva aí desenhada e precisa transbordar. Né? Então, você só vai ter os segundos entrantes depois que você tiver preenchido aquele grupo de early adopters. Sim. Você só vai ter a manada depois de preenchido o efeito dos novos entrantes. E aí, só para vocês entenderem como é que funciona os early adopters. Os early adopters são aqueles que compram ideias, né? São aqueles... sonhadores, digamos assim, né? Exatamente, os primeiros seguidores. Primeiros seguidores. Eu fazendo um paralelo mais óbvio com religião, né? A gente pode ver o cristianismo.
Mas um paralelo legal é a Apple, né? Os primeiros seguidores são aqueles fanáticos pela Apple que vão na fila da loja, antes da de ser Apple, lançado. antes do iPhone. Vão lançar o iPhone 17, Já estou tá na lá na fila da porta. loja. Então, eles são early adopters, eles compram a ideia, né? E eles vão convencer os novos seguidores a adotarem um produto. E depois, quando os novos seguidores estiverem preenchidos, né, populados, aí começa o efeito manada, que é aquela pessoa que está comprando o serviço, nem sabe por quê, mas porque todo mundo compra. E aí depois tem a última camada, que são os tardios, que eu brinco que é a minha avó que só passou a usar telefone de tecla quando não vendia mais o de disco, não tinha o que fazer, não tinha como comprar o de disco. Mas aí esse estudo social é bem legal, porque fazendo um paralelo ao Martin Seligman, que foi o criador, né, que organizou a psicologia positiva, a gente foi para uma rave, até politicamente incorreto essa experiência social. Mas foi uma rave, a rave já tinha durado 48 horas, desculpa, 48 horas, tá todo mundo cansado no chão, não sei o que e tal. E a gente botou um dos cientistas lá da Califórnia para dançar. E ele não tinha nada a ver com a rave, ele tava de camisa polo e tal. E a rave no sol, ele tava sem bronzeado nenhum, dava pra ver. Claramente ele não pertencia àquele lugar. E ele começou a fazer uma dancinha bem estranha, né? Uma dancinha e as pessoas começaram a olhar e julgar. Enquanto ele tava sozinho. A gente foi botando aos poucos novos alunos para dançar e fazer dancinha. Quando a gente viu as pessoas que estavam no começo fizeram uma flash julgando, mob. fizeram uma flash mob, tava todo mundo dançando e no final a gente entrando que nem viu o primeiro cara entrando dançando. E o que eu acho legal pra gente finalizar é que um excelente trabalho do Martin foi ter feito um bom grupo de primeiros seguidores, né? Com certeza. O Martin foi o visionário, né? O primeiro inovador. Só que um visionário, se ele não tiver alguém para seguir a ideia dele, ele não consegue nada. Né? Se ele não tiver alguém comprando, acreditando, sendo também entrante, né? O primeiro entrante ou os primeiros seguidores que acreditem naquela ideia, essa ideia não vai adiante. Então, ele conseguiu fazer isso, convidando aqueles primeiros para um congresso lá em Alcumal, e depois vieram outros que aí formaram a primeira maioria, né? E aí o movimento foi crescendo. Então, esse é o grande valor dos primeiros, né? Para poder colocarem essa ideia da inovação em andamento. Tá? Segmento. Eu acho que a grande conclusão que a gente pode tirar aqui, então, no final, que na verdade a liderança como um todo, ela precisa de propósito, né? Com certeza. Precisa também de seguidores. Com certeza. Precisa ter essa visão, né, inicial e pessoas que acreditem. Agora, é muito importante, Rodrigo, um aspecto. Esse visionário, ele precisa ter uma posição de poder. Sim. Uma posição de poder para quê? Para que ele faça com que as pessoas o escutem naturalmente. Ele tem que ser um líder que inspire. Né? Tem o poder que eu digo no sentido de influência. Tem um fator não quantificável aí, né? Sim. A gente chama de carisma, né? Exatamente. Que é um fator mágico. A gente consegue quantificar, tem alguns estudos que tentam quantificar, como o Elon Musk gosta de falar muito de fazer decupar o carisma, mas é difícil. Já sofistica, já sofistica o modelo. O aspecto intuitivo da coisa, né? Então, é muito importante o visionário trazer a ideia, mas ele tem que ter esse poder, essa capacidade de influência pelo carisma, né? Pela sua liderança inspiradora, para fazer com que as outras pessoas escutem esses primeiros seguidores e deem, então, andamento. Façam a semente se espalhar pelo vento. Exatamente. Sejam o vento. Né? E a gente está aqui para isso, né? A Human está para ajudar a espalhar essa semente pelo vento. Com certeza. E que os nossos alunos, as nossas alunas, possam também espalhar a semente desse vento, através do vento, perdão. Que a gente está aqui porque a gente acredita. A gente não só pode mudar o mundo mudando o nosso entorno, né? Com certeza. Nosso ecossistema, como deixar também um grande legado, né? Pós um período tão turbulento que a gente passou. Com certeza. E eu acho que agora a gente começa a enxergar o quão turbulento foi. Depois que passa a fervura. O connecting dots, né? Você, a sua vida, você tenta conectar os pontos para frente, você não vai conseguir. Mas você olha para trás e fala, ih, caramba, quanta coisa. Sônia, super obrigado pro nosso papo. Pessoal que ouviu a gente, muito obrigado. Não deixem de seguir de seguir a Human. Tá? O nosso Instagram tá aqui, o nosso Instagram. Não deixem também de curtir, compartilhar para os seus amigos, para os seus colegas, se foi útil esse vídeo para você.
E também, se quiser mergulhar mais a fundo, conheça os nossos programas também de curta duração e de pós-graduação em parceria aí com os nossos parceiros acadêmicos no Brasil. Tá bom? Muito obrigada, Rodrigo. Obrigado, Sônia. Obrigado a você. Grande abraço, pessoal.